Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo, mas assim, os vídeos são postados de quarta-feira às 17 horas. Por isso, tente assistir ele ao vivo, até porque ano que vem, 2022, esse podcast vai ser gravado 100% ao vivo. Você vai escrever no chat, já vai interagir com ele. Por isso, já tem o hábito de assistir a gente às quarta-feiras, às 17 horas. Você não é inscrito no canal? Se inscreve, porque sai conteúdo de qualidade. E o último episódio foi sensacional, foi das meninas do suporte. Você vai adorar conhecer mais o nosso trabalho e mais que isso, crescer. Sabe o que é isso? É entretenimento com qualidade de conteúdo. Você vai aprender se divertindo. Cara, segue a gente, vem com a gente. Hoje eu tô com meu amigo aqui, que é anfitrião também desse podcast, né, isso brother? aí, hoje eu tô experimentando algo único, né, cara? Tá sentado aqui no lugar do convidado, cara. Eu tô vendo a coisa por outro ângulo aqui. Vamos se apresentar então? Meu nome é Roman Bessani, seja bem-vindo ao podcast BessaniCast. Nós estamos no estúdio da Prodígimos e hoje o nosso convidado especial é o nosso anfitrião, amigo querido e anfitrião desse podcast, Felipe Barbi. Se apresenta aí, brother. Felipe da Flyme Consultoria. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda aí. Cara, a gente tem crescido demais, né, Roma? É isso. Esse podcast que tem crescido cada vez mais, gerado cada vez mais oportunidades e contribuído. Eu acho que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Show. E qual que vai ser o tema de hoje, né? Mudança de mindset. Por que a gente resolveu fazer esse episódio especial? Só eu e o Felipe sem convidados, sendo que a gente tem uma lista de espera de convidados para participar. Porque eu quero que você comece esse ano com a mudança de mindset. Comece o ano de um jeito diferente para ser melhor que todos os outros anos. 2022 vai ser o melhor ano da sua vida. E o Felipe tem uma história legal disso, de mudança de mindset. E essa história é inspiradora. Por isso que conversando a gente achou prudente trazer esse conteúdo. É o último conteúdo do ano e vai ser o melhor. É isso aí, cara. Caramba, agora jogou a responsa aqui nos meus ombros, cara. Mas, cara, é um privilégio poder estar aqui falando de mudança de mindset. Porque um tempo atrás isso não era realidade para mim, sabe? E hoje eu percebo como posicionamento, como você se enxerga e como você faz as pessoas te verem, faz, sabe, total diferença sobre onde você vai chegar. Como as pessoas me veem hoje vai determinar quais oportunidades estão abertas para mim ou não. Isso que você está falando, eu vou dar um exemplo que eu vi por aí, achei muito legal e tem total sentido. Porque como você se enxerga, tem muita relação com o ambiente que você vive. Quer ver um exemplo? Se eu comprar uma água cristal no supermercado, quanto que é? R$1, Deve ser. Aquela garrafinha lá, 500 ml. Se eu comprar ela numa loja de suco ou uma pastelaria, qualquer coisa, ela vai sair por volta de R$4. Se eu comprar essa garrafinha de água em um restaurante mais refinado, a mesma marca, não estou variando a marca, cristal, seja qual for, mesma garrafinha de água, comprar em um restaurante, eles vão me cobrar R$8. Por que isso? Porque o ambiente que você se apresenta, ele faz diferença no jeito que você é enxergado. Sim. Então, quando você fala essa mudança de mindset, é muito legal. Por quê? Porque você começa a se enxergar diferente, consequentemente, a conviver em ambientes diferentes. Sim. Né? Até o fato da gente estar nesse podcast, ele gera uma ambiência diferente para as pessoas que vê você, né? Cara, sem dúvida. E, assim, muito do começo da minha história, e as pessoas, às vezes, elas querem separar a vida profissional da pessoal, sabe? E eu comecei a encaixar as coisas na minha vida profissional quando eu entendi que a minha vida pessoal e a minha história como ser humano, desde criança, gerava impactos no meu comportamento. Então, eu cresci numa família boa. Tipo assim, tive bons pais, sempre se preocuparam com a minha educação, estudei em escola boa. Querendo ou não com valores, né, brother? Exatamente, cara. Eu estudei numa escola de valores cristãos. Não tem como falar da minha história sem falar de Deus. Eu cresci dentro da igreja. Diversos momentos de dificuldade foram pessoas com princípios que me ajudaram, me orientaram. Mas, cara, desde pequeno, eu tinha um complexo de inferioridade.
dentro da minha cabeça. Uau. Cara, eu ouvi muitas vezes, desde quando eu era pequeno, que eu não daria certo como pessoa. E isso não era uma memória ativa dentro de mim, mas esse era um princípio dentro de mim. Isso me gerava medo e fazia com que eu pensasse, cara, talvez o meu horizonte não é tão longe. Vamos congelar isso. Quando você fala, não é uma memória ativa, mas era um princípio. Ajuda. Até vamos voltar um pouco. O que é um mindset, né? Vamos supor que o nosso ouvinte não sabe o que é isso. O que é um mindset, para você explicar o que é uma memória? Cara, mindset, esse é um termo em inglês, tá? E a gente pode pensar assim como as ferramentas da mente, o posicionamento da sua mente e como ele se comporta, ou seja, as ferramentas que você tem ali, o seu set de ferramentas, ele vai determinar como você vai agir com aquela situação. Então, o que eu digo de memória ativa, que vem do mindset ou não ativa, isso está relacionado ao fato de que eu não ficava repetindo isso para mim mesmo, mas isso influenciava na forma como eu olhava as escolhas da minha vida. Às vezes inconsciente. Exatamente. Você nem parava para perceber, mas isso estava influenciando de alguma maneira o seu resultado. Exatamente. Isso começou a refletir na minha carreira profissional. Então, cara, eu comecei minha carreira profissional com, sei lá, 17, 18 anos, vai. Comecei ajudando meu pai na empresa dele lá. Meu pai tinha uma empresa e eu ajudei um pouco no operacional, poucos meses só. Daí depois eu comecei numa empresa, eu já tinha acabado de entrar na faculdade de administração já. Só que eu falo, a escolha da faculdade de administração já foi um problema de mindset na minha cabeça. O que aconteceu? Cara, eu queria um curso na minha vida. E eu, cara, estudei para passar numa faculdade federal. E eu fiquei na lista de espera, certo? E o que aconteceu? No meio do processo, passei na primeira fase, passei na segunda, sei lá, acho que eu prestei uns 5 vestibulares aquele ano e eu não passei. Eu fiquei na lista de espera e não chamou o meu nome. Minha mãe sentou comigo e falou assim, filho, quer estudar mais um ano e tentar de novo ano que vem? E a minha cabeça, e hoje eu vejo isso, eu olhei e falei assim, não, mãe, eu prefiro fazer outra faculdade paga. Meus pais tinham condição de pagar a faculdade, e eu falei assim, posso fazer aquela faculdade paga? Só que qual que é a questão? Eu fugi da raia para não querer estudar mais um ano, entendeu? E o que é engraçado é que tem uma estatística que a maioria das pessoas não passam no primeiro ano. E tá tudo certo. Né? Os caras que passam é o segundo, terceiro ano de vestibular. E aconteceu uma coisa muito curiosa, cara, porque eu entrei na faculdade e os professores falavam assim pra mim, cara, você é muito inteligente pra estar aqui. Você devia parar o curso e estudar porque seu lugar é estar numa universidade federal, porque aqui no Brasil são vistas como as de mais prestígio, né? Uhum. Só que eu não ouvia nem as vozes dos professores. Eu pensava, cara, acho que tá bom, sabe? Mas eu não repetia pra mim que eu não daria certo. Uhum. Mas o que acabou acontecendo? Eu tive algumas mudanças na minha vida que foram gerando gatilhos de escolhas positivas e negativas, às vezes, por causa disso. Então, o que acabou acontecendo? Eu comecei a trabalhar logo no começo da faculdade. Cara, algo muito forte em mim foi o intraempreendedorismo, sabe? O que é isso pro nosso ouvinte? Vamos definir para ele? Boa. Intraempreendedorismo é aquele cara que se desenvolve e ajuda a empresa a se desenvolver, mas crescendo dentro da carreira dele. Uhum. Você entendeu? Então eu entrei numa empresa com, acho que eu fui o terceiro funcionário da empresa. Uau. Então eu era o terceiro funcionário da empresa. Esses tempos atrás eu tive a oportunidade de ver o livro de registro e ver meu nome lá, me deu até uma nostalgia. E eu entrei lá e eu acompanhei essa empresa hoje, às vezes dou consultoria, e assim, eu vi ela chegar a 50 funcionários, a virar mais de uma empresa, a crescer muito. Só que o que eu fiz? Eu tava lá fazendo administração. E daí eu via, cara, essa empresa aqui, agora o departamento precisa de Excel. Eu ia lá e fazia um curso e aprendia. Os clientes falam todos em inglês, eles são todos multinacionais, precisava de alguém que falasse fluente, ninguém tem segurança.
cara, eu vou aprender inglês e eu vou falar fluente. Precisava manjar de logística, fiz pós em logística. Precisava de contabilidade porque a empresa cresceu muito, agora precisa de alguém interno, eu vou ser esse cara. Então daí, cara, eu sempre me desenvolvi muito e corri atrás até o ponto de eu ficar, tipo, já não ter mais pra onde crescer na empresa. Mas vamos lá, no começo você falou assim, cara, eu era uma criança que tinha muitas mensagens negativas. Sim. Que não ia conseguir de alguma maneira. Tinha positivas também, mas essa era algo forte. Que acabou gerando algum bloqueio. Porque assim, se você for parar pra pensar, né? Falar inglês fluente, né? Vamos pegar essa característica aí que é muita disciplina. Como é que esses bloqueios não te interferiram? Ou a pergunta assim, como é que você mudou esse mindset para conseguir fazer esses feitos que de alguma maneira talvez te bloqueasse, não sei. Cara, eu não sou psicólogo para afirmar com certeza, mas eu sei que estímulos positivos ajudam você a vencer bloqueios, sabe? Reforços positivos. E um reforço positivo pro intraempreendedorismo dentro de mim, para eu crescer, foi olhando a história da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que começou como secretária numa empresa, e ela cresceu, se tornou gerente de um departamento e ela se desenvolveu. Hoje minha mãe fala, sei lá, 2, 3 idiomas. Nossa. Ou 4, sei lá. Mas e ela é muito inteligente. Só que isso, dentro de mim, eu sempre via, eu tinha um exemplo dentro de casa. Eu via que minha mãe trabalhava demais. Meu pai sempre teve um espírito mais empreendedor. Meu pai sempre teve empresa para cima e para baixo. Mas o intraempreendedorismo eu aprendi muito com a minha mãe, cara. De ver ela se esforçando. Então, acho que um reforço positivo foi algo que me desbloqueou. Legal. Um exemplo pra seguir, sabe? E pensando nisso, sua pergunta foi boa, cara. Porque eu não sei como eu venci esse bloqueio, mas eu sabia que eu queria ser o melhor. E eu acreditava que eu podia naquela época. Sabe uma coisa, conhecendo um pouco da sua história, né? Que nem você falou, também não sou psicólogo, mas eu analiso muito comportamento. As pessoas que mais se desenvolvem, conquistam metas, são as pessoas que, de alguma maneira, realizam esportes. Por que? Eu vou te explicar. Porque o esporte dá a base para você conquistar as coisas, que é a disciplina. Verdade. E eu lembro que uma época você falou que jogou basquete. Joguei basquete, karatê, eu fiz muita coisa. E assim, mas não aventurando, né? Disciplinadamente, né? Chegando até a jogar uma amadora, não lembro, né? A gente jogava na época da escola, assim, e tal. Mas acho que o que mais me deu disciplina foi karatê, cara. Karatê. Porque foi até engraçado, eu apanhei na escola. Uma época na escola, acho que eu tinha... Um forte impacto sei emocional. Lá, uns 11, 12 anos, e eu lembro que meu pai... Eu apanhei de uns 2 moleque. E daí meu pai falou assim... Meu pai, outra criação, gente. Hoje em dia não pode. Mas meu pai olhou e falou assim, ó, vou te falar só 2 coisas. Primeiro, tenha vergonha de ter apanhado. Olha o seu tamanho. Pai, eram 2... Não quero saber. Olha o seu tamanho. E 2, a próxima vez que você chegar apanhando em casa, você vai apanhar muito mais de mim. Então é melhor você brigar na rua, você tem que bater. Cara, foi isso, criação. E falando com pessoas assim, mais da minha época, era um diálogo normal, cara. Fazia parte, né? Mas tipo assim, e eu fui muito disciplinado, cara, por causa disso. Isso. E aí essas coisas acabam dando base pra você estudar inglês e ter disciplina pra evoluir, que nem o exemplo da sua mãe, né? Só que esse gatilho voltou dentro de mim depois de um tempo. Uau. Porque eu cresci muito na empresa e eu vi a empresa decolar. Então, você imagina uma empresa, sei lá, de um faturamento de 10, 20 mil por mês a milhões ano. Foi o que eu passei. Então, isso é legal. Porque se você está dentro da empresa, esse recado é legal. Se você está dentro da empresa, você pode crescer com ela. Só que você tem que correr atrás do negócio. Então, eu precisei aprender inglês fluente, eu precisei fazer 2 faculdades e uma pós, eu precisei fazer muita coisa, cara. Eu trabalhava mais que todo mundo se precisa. Eu acho que eu pensava mais na empresa do que o dono, às vezes. Só que isso que me possibilitou estar lá até esse ponto. Senão eu já tinha saído, você entendeu? Eu podia ser bom só até aquele ponto, mas eu acompanhei a empresa o tempo todo. E chegou um determinado ponto onde o meu horizonte estacou, você entendeu? E
ali não tinha mais pra onde eu crescer e eu comecei a me desmotivar, você entendeu? E isso não tinha a ver com a empresa, tinha a ver com um conflito interno meu, você entendeu? Só que o que aconteceu? Teve um episódio muito traumático. Eu decidi sair da empresa num ano e decidi começar a consultoria. Nem pensava em Flyme, não pensava em nada. Surgiu uma oportunidade. E uma oportunidade de empreender vendendo produto para cabelo feminino. O que eu entendia disso? Zero, brother. Zero. Mas por que esse segmento? E aí? Por que? Cara, foi assim, eu não quero mais fazer isso. Quero fazer outra coisa, manja. Não tô mais feliz. Daí eu já me via angustiado para ir trabalhar todo dia, pensando, puxa, vai ser a mesma coisa. Não tinha desafio. Eu comecei a ficar triste trabalhando. Uhum. E daí eu falei, cara, eu acho que essa tristeza essa empresa não merece ter uma pessoa triste aqui, você entendeu? Uhum. Então eu acho que pra mim e pra empresa vai ser melhor se eu fizer isso. E beleza, fui empreender, quebrei a cara, velho. Quebrei a cara lindo, bonito. Trabalhei de vendedor em algumas empresas. Hoje eu sei algumas coisas de venda, mas não é meu forte. Uhum. E eu precisei disso para descobrir, sabe? E cometi vários erros nessas primeiras consultorias, assim, apesar de ter conhecimento, eu não tinha maturidade para conduzir o processo, não conseguia captar muito cliente, enfim, quebrei a cara nesse ponto. E essa empresa me trouxe de volta. Cara, num certo ponto isso foi excelente para mim, porque eu precisava de um trampo. Você entendeu? Uhum. Só que em outro ponto, isso reforçou esse mindset negativo na minha cabeça. Cara, aí voltou lá atrás. Aí voltei lá atrás na minha mentalidade. Tipo assim, cara, tá vendo? É melhor você se contentar com isso, porque ainda bem que te aceitaram. Você entendeu? Porque você ia quebrar a cara, entendeu? Isso, as pessoas que me aceitaram no emprego de volta fizeram isso porque elas gostam de mim por causa da minha competência, e eu sempre fui competente. Mas o reforço dentro da minha cabeça, a forma como eu lidava com isso, queria dizer tudo como ia ser, sabe? E o que aconteceu? Tiro e queda, meu irmão. Comecei a ficar chateado no trabalho de novo. Por quê? Porque eu sonhava com coisas maiores, mas eu não me sentia digno delas. Então, algo muito importante para você saber se o seu mindset te prejudica é você perceber se você tá se boicotando, entende? Na minha vida, né, nesse período, eu sempre tive muita desculpa. E eu percebi que pessoas que dão muita desculpa estão com o mindset errado, sabe? Então, pra mim, o problema... Tem uma frase que o pessoal fala, né? Quem é bom de dar desculpa não é bom de dar resultado. Exato, brother, exato. Cara... As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, cara, não é possível, tanto que você sabe, eu converso com você, você manja pra caramba. Mas a minha cabeça era como se eu... Sabe aquela coisa que o leão se comporta como um gatinho medroso? Uhum. É isso. O mindset errado, cara, você pode ter as melhores ferramentas e conhecimento. Você não sabe pôr eles em prática. E isso que o Felipe tá falando é muito interessante, porque assim, às vezes você até sabe colocar em prática, mas a sua cabeça te sabota. Quer ver um exemplo? Procrastinação. As pessoas confundem e acham que procrastinação é a pessoa que não trabalha, que fica vadiando. Não, a pessoa que procrastina, ela não prioriza o que é importante, mesmo sabendo das consequências, que no seu caso, a consequência era não ter o futuro que você merecia ou podia ter perante a sua qualidade técnica, né? Exato, cara. E outra, você tem tudo pra dar certo. Hoje eu me enxergo, cara, com um potencial totalmente diferente. E se for ver em volume de conhecimento, lógico que eu adquiri muito conhecimento. Eu não paro de ler, não paro de estudar. Só que, cara, as minhas ferramentas naquela época eram muito poderosas, você entendeu? Eu não fazia nada com aquilo, entre aspas, né? Mas por que eu me sabotava? Eu via pessoas de sucesso e eu pensava, eu dava muitas desculpas pra mim mesmo. Ah, foi sorte. A pessoa herdou aquilo. Daí quando eu olhava pra mim, eu pensava, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que ter dinheiro. Mas daí eu achava uma solução. Eu arrumava outra fonte de renda, eu economizava, eu criava um plano. Não. O que eu fazia? Eu não tenho dinheiro e é isso. Eu continuava com o mesmo comportamento, entendeu?
E eu não... Isso fazia com que eu não me posicionasse para as pessoas como, cara, eu sou um cara que posso oferecer algo. Seu mindset comunica para as pessoas, até na sua linguagem corporal. Como você se enxerga. Se você chegar diante das pessoas, seu mindset for um mindset negativo, você não precisa abrir a boca para que as pessoas percebam que você sente dessa forma. Entende? Uhum. A sua linguagem corporal fala muito mais. E ela vem muito mais do inconsciente do que do consciente. Vamos falar a verdade? Uhum. Você consegue treinar para melhorar a sua linguagem corporal, mas muito dela vem do inconsciente, cara. Vem da forma que você se vê. Aquela hora que você não tá percebendo, que ninguém tá te olhando, ali é o seu subconsciente comandando o seu corpo, né? Você não tá consciente em todas as suas funções, né? O tempo todo. E eu comecei a dar muita desculpa pra mim. Então, um tempo elas serviram pra mim, sabe? Só que eu via que eu não ia alcançar nada. Daí eu começava a ficar, entre aspas, deprimido, porque eu pensava, cara, eu vou trabalhar a vida inteira pra ter nada. Eu assistia canais de investimento, brother. E eu comecei... desde quando começou, tipo, imagino. Me Poupe, Primo Rico, esses caras aí. Eu assistia e eu pensava assim, cara, legal, vou aprender. Daí um dia eu parei pra fazer a matemática. Eu falei assim, peraí, com a minha renda. Eu não ganhava mal, perto da média da cidade, acho que eu ganhava bem. Mas eu olhava e falava assim, peraí, com a minha renda, o máximo que eu vou ter vai ser uma aposentadoria sem depender do governo. Economizando a vida toda. Eu nunca vou poder ter a casa X, o carro Y, a viagem Z, nunca. E daí eu percebi que eu falei, cara, isso aí é bullshitagem, esse negócio de economia. Porque eu não quero esse resultado de só aposentar, eu queria desfrutar outra coisa. E daí, eu acho que foi o Flávio Augusto que eu ouvi e ele falou um negócio que destravou minha cabeça. Ele falou assim, cara, sem o empreendedorismo, você nunca vai realizar a maioria dos seus sonhos. Foi algo assim que ele falou. E isso ficou gravado. Eu falei, cara, eu preciso do empreendedorismo. Manja? E eu sempre tive bons exemplos. Ambiência, que eu falei pra você, da igreja principalmente, cara. Tem um cara que eu quero trazer aqui algum dia, coach. O cara sensacional, que me ajudou muito. Empreendedor pra caramba também. E algumas outras pessoas que eu via e eu falava assim, cara, vale a pena. E essas pessoas me pegaram pela mão. E você foi uma delas, numa época, sabe? Mas como que veio esse start mais forte? Eu tava na empresa desanimado, sabe? E daí veio um consultor de controladoria, na área de controladoria dentro da empresa. E esse cara, ele começou a mudar muita coisa com a informação, sabe? E eu comecei a me sentir vivo. Com a empresa passando por uma transformação positiva. Legal, uma mudança impactante. Aquilo me fazia ir trabalhar feliz. Aquilo me fazia sentir um horizonte só de estar perto, só de conversar. É outra pessoa que eu quero trazer aqui. Tá difícil, bro. Tem muita gente top aí, mas os caras ficam... quero tal data. É difícil arrumar data assim, cara. Mas a gente vai conseguir. E essas pessoas começaram a me influenciar, sabe? Até o ponto... Mas elas verbalizavam pra você abrir seu negócio ou não? Não, nunca. Porque eu lembro que na casa dos caminhões eu verbalizava. Você me ajudou nisso. Eu vou chegar nessa parte da história. Você verbalizava. Cara, sai dessa vida aí, velho. Você tem que abrir seu negócio. Para com isso. Mas, o que aconteceu? Um amigo da faculdade... Porque assim, como eu era... muito acima da média na faculdade, qual que era meu comportamento? Eu assistia a aula, lia em casa, entendia, o professor começava a falar, e desculpa mãe, desculpa pai, mas eu saía pra ir no bar. Só avisando aqui, né? Foi uma época obscura, já passou, não faço mais isso. Mas... nem recomendo, né? Não, péssimo. Só que o que acontecia? Todo mundo tinha raiva de mim, porque... tirava boa nota, né? Todo mundo sentava na frente, eu sentava no fundo só até a chamada e eu chegava lá e tirava 9 e 10. Cara, na pós eu fiz isso uma época e depois eu tomei juízo.
mas eu sabia todo o conteúdo. Aham. E as pessoas falam, pô, você é nerd, você é nerd. E um cara da faculdade me chamou pra resolver um problema na empresa dele. Cara, eu lembro que você era muito inteligente, preciso de uma ajuda. E eu já lidando com empresas multinacionais, clientes grandes, algumas coisas, eu vi o problema dele. Eu falei, cara, isso aqui é simples, ó. Faz isso, liga pra assim, faz isso. Beleza. E ele, caramba, você me ajudou, você devia trabalhar com isso, bababá, quanto que eu te devo? Eu falei, para, nada, isso aí que eu te entreguei não é nada, não sei nem como que você não sabia, sabe? Foi assim. E daí ele me indicou para um cliente, que foi o nosso amigo em comum, que te indicou para mim. Ah, sei. Ele me indicou para esse cara, e esse cara me chamou como consultor já. E eu cheguei Esse lá. é sacudido também, né? Esse é sacudido, brother. E assim, daí, quando ele me indicou, logo no começo, eu tomei coragem, sentei com esse cara que me influenciava, mas não tinha comunicação comigo, esse consultor de controladoria. Tá, entendi. Eu falei, você modelava ele, mas não, ele nunca chegava e falava pra você diretamente. Eu marquei uma reunião com ele, brother. Nessa hora começou a mudar meu mindset, porque eu falei, cara, eu posso gerar uma mudança. Daí eu criei uma estratégia. Vamos só parar isso aí, porque é um negócio importantíssimo. Uma das coisas que limita a pessoa, você tem que ter dinheiro, a oportunidade não aparece pra mim, e é aqui que eu quero parar. Quando ele foi falar com esse consultor, não foi o consultor que chamou ele. Não. Ele começou a trilhar novos caminhos. Não tô falando, não sei qual vai ser o desfecho. Sim. Mas pra gerar novas oportunidades, né? Exato. Não vai falar que a oportunidade cai no colo depois, né? Sim. E qual que foi o gatilho pra eu conseguir vencer isso no meu mindset? Foi entender que eu tinha coisas boas pra contribuir. Foi ver o lado bom e parar de ver o negativo. Quando eu vi que eu gerei resultado, isso me levou pra um outro negócio... isso fez com que eu acreditasse em mim. Cara, então foca no que você faz de bom. Cara, e assim, brother, putz, tudo é semente, né? As meninas falaram hoje aqui, ó, hoje na gravação vai sair no podcast. No episódio anterior, perfeito, obrigado. No episódio anterior, que cara, você ajudar alguma pessoa, de alguma maneira vai voltar. A Natália falou que ela ajudou uma pessoa a comprar um software que a gente não atendia o segmento. Aí que o cara fez e indicou um cliente. No seu caso, você atendeu o cara de graça. Sim. Esse cara te gerou um cliente. Sim. Que te deu viés de confirmação do tipo, pô, eu sou bom no que eu faço, eu tenho qualidade nisso. E esse cliente foi o que conectou tudo que a gente fez junto até hoje. É louco, né, cara? Cara, imagina, e tudo começou com o quê? Com uma ação que você fez sem receber nada. Sem receber nada, cara. E eu lembro que que doideira, eu fui num carro velho que eu tinha e eu cheguei na porta da empresa, o dono da empresa que me chamou, esse colega meu, chegou de Corolla. E eu olhei e isso reforçou mais na minha cabeça que eu não era ninguém, entendeu? E depois, cara, a vida foi mudando, né? Legal. Mas, enfim, o que eu pensei, cara? Eu posso contribuir. E daí você chamou o homem. Eu chamei, falei, mandei um e-mail, WhatsApp, sei lá, e falei, preciso de uma reunião com você que eu tenho uma oportunidade de negócio. Falei desse jeito, brother. Quem não quer, né? Depois que eu falei isso, que eu fui pensar no que eu ia falar pra ele. Cara, se você quer um gatilho mental pra marcar uma reunião com alguém, tá aí a dica. Fala tudo que a pessoa quer ouvir, depois você constrói. Mas a dica da reunião, tem uma oportunidade de negócio pra você. Tem uma oportunidade pra você. E eu lembro que eu pensei e falei assim, cara, ele é um cara importante. Eu preciso levar algo pra mesa. Eu não posso ir lá pedir um favor. Então daí eu comecei a pensar nas minhas capacidades. Falei, cara, o que eu posso fazer? Pensei em como ele trabalhava e criei uma proposta pra eu impulsionar o negócio dele. Legal. E eu cheguei com essa proposta na mesa e, cara, eu lembro que eu tava com o discurso ensaiadinho. Eu cheguei lá e falei, você precisa de mim pra isso, tal. Só faltou bater na mesa, tá. Eu falei... Você precisa de mim, pá. Eu falei afirmando categoricamente, cara. E a hora que eu terminei, eu lembro que eu gelei, porque eu falei, cara, agora já não sei mais o que eu falo. E ele virou pra mim e falou assim, é verdade, vamos trabalhar junto. Foi assim, cara. E daí, muitas portas começaram a se abrir, porque... Quando eu fiz isso, esse amigo meu da igreja, que é coach e tal, me indicou para outros clientes. Legal. Ele passava nos lugares e falava assim, você precisa de consultoria financeira? Tem um cara bom. Tem um cara que eu indico. Porque eu tava me posicionando assim, e ele que era meu mentor via e falava, cara, você tá pronto, pode ir, você é top, vai. E isso me ajudou. E daí a gente se conectou.
Que legal. Mas daí me indicaram pra você. E a gente se conhecia de vista e tal. A gente tinha... Você tinha frequentado a comunidade lá com a gente. Fui na igreja, né? Mas tipo assim, só de dar oi e tal. Mas eu acho que a gente se conheceu no cliente, não foi eu que indiquei. Acho que você fez um orçamento com a gente, não foi? Verdade, brother. A gente retomou o contato lá. Não foi? Foi. Eu tava na empresa, porque eu dava consultoria. Eu dava consultoria já, só que eu brincava que eu era o Superman, porque que acontecia? Você tava trabalhando ainda nessa empresa? Eu trabalhava, cara. Eu trabalhava. Quem me fez, entre aspas, sair, mas me impulsionou, me encorajou, foi você. Não, o cara vai atrás de mim aqui. Não deixei ele na mão. Até hoje, se ele precisar, eu dou consultoria lá. Mas o que aconteceu? Eu já tinha um mindset de que eu ia dar certo ali. Você entendeu? Verdade. O resultado já tinha começado. Uhum. Eu vendo o resultado e o que eu tinha de bom, eu parei de focar no que eu tinha de ruim. Tinha um certo medo, talvez, brother? Você acha? Tinha. Eu tinha medo até... Porque isso é comum, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que assim, traumas de infância, talvez, eles vão estar sempre presentes dentro de você. A questão é o tamanho que você deixa eles ficarem. Uau, isso é legal. Até hoje... Isso dá até um corte, hein, brother? Ó. Até hoje, eu preciso retomar e tomar cuidado com os meus fantasmas. E você olha uma pessoa de sucesso e você acha que só tem positividade na cabeça dela. Vem coisas negativas. Hoje eu tenho o sucesso que eu queria lá atrás, só que isso não quer dizer que minha cabeça não pense coisas negativas. Então o que eu preciso fazer todo dia quando eu levanto? Reforçar aquilo que eu tenho de bom. Reforçar as oportunidades boas que eu tenho. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que mudou a minha. E muda todo dia, brother. Legal. Quando eu comecei a olhar para o que tinha de bom e parei de dar importância para aquilo que estava errado. Que eu não tinha poder para arrumar. Entendeu? Então por que eu era o Superman? Cara, eu levava uma camisa dobrada, acordava mais cedo que todo mundo. Eu fazia faculdade à noite ainda, cara. É doideira. Ó, eu acordava às 5 horas da manhã para ver e-mail de consultoria, ler e estudar para a faculdade. Daí, 7 horas, quando a galera tava lá, já acordando na empresa eu já tinha chegado lá, minha esposa acordava junto. Cara, essa é a diferença de ter uma pessoa de valor do seu lado. Minha esposa acordava cedinho, ela trabalhava cedo também. Ela acordava cedo e passava minha camisa, que eu tinha que usar na consultoria enquanto eu estudava. A gente saía para trabalhar, eu ficava com a camisa dobrada no porta-malas, com um sapato, só a calça que eu ia com a mesma, porque eu não tinha jeito, eu me trocava na rua, brother. Eu chegava na rua ali num canto que ninguém tava vendo, não tá passando o carro. Estilo Superman, literalmente. Punha a camisa, punha o sapato. Só faltava levar a cabine telefônica. Marcava reunião na hora do almoço, irmão. Reunião na hora do almoço. E a galera saía pra almoçar, eu não almoçava, eu ia só jantar. Eu tomava café e jantava. Não dava tempo, no máximo eu comia um salgado. E eu ia trabalhar, terminava o expediente, 6 horas, porque eu sempre ficava o tanto que dava. Sei lá, das 6 às 8 eu ia num cliente, cara. À noite. Você lembra, a gente marcava a reunião, você me contratou pra dar consultoria na Bessani. Foi à noite. A gente fazia à noite. É verdade. E daí eu tava nessa fase e a gente contratou o sistema lá. Nessa empresa, cara, foi uma revolução. Hoje o sistema lá usa pra caramba. Só que qual que era a minha vivência com o sistema de informação? Zero. E a parte da mudança de mindset eu vou falar que porta que isso me gerou, cara, na Bessani, né? Porque eu não conhecia sistema. E eu lembro... Você era o rei da planilha, né, Bruno? Eu era o rei da planilha. E ainda é, né? Eu gosto eu vejo um desafio e eu falo, vou aprender. Então, você acaba aprendendo bastante. Então, daí eu chegava lá e via o sistema. Cara, a empresa não deu importância pro sistema no começo. O primeiro ano, a empresa pagou o sistema sem usar. Usava muito pouco. A implantação toda do sistema, eu fui a única pessoa que sentava na mesa para aprender no treinamento. E por que você acha isso? Não era um fato que eu sentava. Mas por que você acha que acontecia isso? Cara, acho que o dono não estava... Não acho. Porque ele é cliente até hoje, você sabe disso, né? Ele é cliente até hoje. Usa e... Não, e ele é um dos que mais usa hoje.
Mas na época, eu acho que foi organização com as tarefas, porque a empresa estava num boom de serviço muito alto. E a equipe, tipo assim, não teve gestão para a equipe parar mesmo e fazer o que era mais importante naquele momento. Talvez entendeu? não fosse o melhor momento. Talvez, mas o cliente contratou, a Bessani estava lá treinando, entendeu? Tinha que fazer. Tinha que fazer, então E a gente insistia para rodar, hein? Nossa. e eu ficava lá, cara. E eu lembro que eu fui o único a aprender a usar o sistema. Isso que me chamou a atenção. Eu fui o único. E daí, o que aconteceu? Eu aprendi tudo do sistema, porque eu queria depois pôr pra rodar. Porque eu já tinha um mindset de vitória na minha cabeça. Eu não olhava e falava, ninguém quis, então também não vou fazer. Presta atenção nisso na empresa, sabe? E eu lembro que você, o que me chamou a atenção é que você dava muita sugestão de melhorias para a ferramenta. Sim. Eu falei, cara, vou levar esse cara lá para dentro da Bessani para melhorar esses processos aí, com uma visão de quem já implantou, Sim. de quem é cliente, uma visão de quem passou pelo processo de implantação e de quem era cliente. Sim. E aí que nós fomos se conhecendo, né? Foi. Daí a gente começou na Bessani dando consultoria. E o que eu falo de mudança de mindset? Cara, minha experiência com o sistema de informação era muito baixa. Você entendeu? Só que quando você veio com a oportunidade para mim de ajudar na implantação, eu aceitei na hora. E eu não sabia fazer. E, cara, esse é um gatilho. Se você tem um mindset de vitória, você não tem medo do desafio. Aprenda isso. Todos os desafios da minha vida, se a gente for fazer um catado, principalmente no meu começo, a grande maioria deles eu não sabia a solução quando eu aceitei. Mas estava tudo bem porque eu sabia que eu precisava passar por ele para vencer. O que foi isso? Eu lembro que a gente estava conversando e você já tinha renda de consultoria quando a gente conversou. Sim. Você já tinha uma renda de consultoria que era equivalente ou parecido com o seu salário fixo. Era. Falei, cara, o que você tá esperando pra sair então? Mas é que eu já... Falei, faz o seguinte então, se você tá inseguro, aí que eu ofereci a oportunidade. Sim. Eu vou te dar uma costa larga. Lembra até que eu falei isso? Foi, cara. Eu vou te dar uma costa larga. Eu vou te dar uma opção de, eu tenho um X implantação por mês. Se você quiser, sua renda do salário vai vir dessa implantação. Cara, Então aí você vai ter a consultoria. E aí esse doido sem nunca aceitou. Cara, aceitei. O que eu sabia? Pouca coisa. Eu sabia que eu tinha competências para ensinar, porque... Sabia de gestão de processo? Sabia de gestão de processo e eu falei assim, cara, o que tá no meio disso eu vou dar um jeito. E eu acho que esse é um gatilho do sucesso, cara. A gente não tá falando... o mindset me fez aceitar, mas um gatilho do sucesso é estar perto de pessoas que te ajudam também. Eu já falei isso pra você, eu acho que toda pessoa, num certo momento, precisa de alguém que abra a porta pra ela, cara. A Bessani teve muitas pessoas. Cara, pra você ter uma ideia, quando meu pai começou, ele não tinha dinheiro pra comprar impressora. E porque assim, nós estamos falando, hoje você fala R$300 de impressora, até a classe mais baixa... 30 anos atrás. Na época não tinha o crédito, as coisas não eram acessíveis e era muito mais caro. Então assim, R$300, até R$3.000, as pessoas financiam hoje, mas não era assim. Sim. Cara, enrolado, precisava imprimir, o cliente imprimiu o formulário, as fichas e tal. Cara, ele ganhou de um médico conceituado da cidade. E tipo assim, não tinha, ele ia perder o cliente porque não conseguia ter uma impressora para testar a impressão que o cliente queria. Olha o nível da coisa, cara. Tenso, né, cara? E, foi ajudado, conversando, tá? Não, eu dou uma impressora pra você, fica tranquilo. Depois lá na frente e tal, e putz, esse cara que deu a impressora é cliente até hoje, mas ajudou muito, a gente é grato. E é isso, brother. E às vezes na vida, isso que você falou é legal, dá até um corte, né, o famoso. Às vezes na vida, a gente fica procurando retribuir quem nos ajudou. E o segredo da vida não é essa. É você retribuir de alguma maneira para a sociedade essa ajuda que você teve. Você não precisa, e às vezes você não vai ter a oportunidade de ajudar quem te ajudou. A Bessani não ajudou esse médico que deu a impressora, mas ajudou você, ajudou sim, e assim vai. A graça da vida é você passar essa corrente do bem, né? Sim. Essa coisa boa para outras pessoas. Sim. E aí você pode ser, plantaram na sua vida abacaxi, tudo bem, você vai plantar melancia e vai dar fruto para todo mundo, e mais fruta na mesa é mais banquete. Sim. A salada de fruta vai ficar mais gostosa e tá tudo bem. Sim. Você só precisa retribuir.
retribuir de alguma maneira aquilo que faz de bom pra você. Cara, e eu lembro que a gente saía pra caminhar 5 horas da manhã, Falando inglês. falando em inglês, falando de negócio. E, tipo assim, aquela era a hora de fazer uma reunião nossa. E, tipo, cara, trabalhava pra caramba, que nem louco. E a gente caminhava, você falava assim, cara, você pode fazer muito mais, abre teu negócio, quando você vai abrir tua empresa, cara, daí, cara, isso me impulsionava. Eu começava o dia, Foi alguns dias falando, não foi, brother? cara, foram meses, Meses, acho, né? Verdade. Os- Eu lembro que uma vez você falou que ia falar, eu falei, aí o cara falou pra eu ficar. Eu tinha um apego, pra você ver como é mindset, eu tinha medo de sair, porque no fundo eu tinha medo desse sonho acabar a qualquer momento. Então eu já tinha um mindset de vitória, mas eu ainda dava ouvido pra algumas vozes de medo. E aqui interna, né? Interno, brother, interno. Eu Diálogo interno total, Eu pensava, pô, eu já tenho minha renda do salário com consultoria trabalhando de madrugada e de final de semana. Imagina o que eu vou conseguir com o meu tempo de hora normal. Só, cara, era 1 mais 1, era lógica, só que eu tinha medo. A Não melhor... faz sentido. Se eu ver racional, não faz sentido, né? Não sei, cara, acho que Deus olhava a minha história e falava, ó, não tem mais o que fazer, filho. Ou você enxerga ou... Ou é isso mesmo. É, e... É verdade. Cara, Cara, agora, você ergueu a bola, vou ter que falar. Pode falar. Cara, isso que eu falo que as pessoas falam, graças a Deus, eu sou meio polêmico, assim, tem algumas coisas que eu dou opinião que o pessoal revolta comigo. Mas os caras falam graças a Deus e eu falo assim, cara, você tem que ver o que é graças a Deus. Porque tem lutador, você já viu o UFC, nós Sim. já falamos muito de luta. Cara, o UFC, tem lutador que sobe e falou, eu não sou nada, tudo é Deus. E quando o cara perde, ele fala, eu não sou nada, tudo é Deus também? A derrota vai pra Deus? Cara, tem uma coisa que é assim, Deus é como um vento. Ele tá soprando aqui, ó. É isso aí. Cara, você tava indo contra o vento. E tá tudo bem, e você tava construindo, né? É. Só que tava construindo, tá tudo bem. É que andar contra o vento é mais pesado. Quem já correu, já andou de bicicleta, Sim. sabe que é um pouco mais difícil isso, mas dá pra você chegar. E tem gente que nem pega vento porque tá indo tem um vácuo e tal, e tá tudo bem, consegue ir. Mas o grande X da questão é quando na vida você começa a caminhar ao favor de Deus, no vento favorável. É. Cara, aí você pode falar do seu crescimento. Aí você pode falar, é graças a Deus. Porque tem a sua habilidade, tem a sua energia. Mas, cara, a sua habilidade, sua energia, indo na direção do vento de Deus, aí o crescimento é poderoso, cara. E uma leitura que eu tenho de vida hoje é que aquilo que depende de mim, só eu vou ter que fazer. É isso. E aquilo que eu não controlo, em vez de eu sentir medo, tá nas mãos de Deus. Entendeu? É isso. Eu tenho algo a fazer a respeito? Cara, eu não tenho poder nenhum de decisão ou de ação em cima desse problema. Então, esse literalmente tá nas mãos de Deus, porque na minha não tá. Uhum. Entendeu? Então, nisso eu confio. Você entendeu? O problema, brother, é que as pessoas não sabem definir isso. Porque até naquilo que você não tem controle, você pode fazer alguma ação pra quê? Pra diminuir o impacto. É. Com Entendeu? certeza. Com É certeza. óbvio que Deus controla o universo, ele fez o universo já perfeito, de acordo com várias leis que interferem nisso, e tem a graça dele que ele vai falar, faz isso que eu te abençoo. Isso, medo da economia, já cortou gasto, já fez seu seu fundo de emergência. É isso aí. Então, isso que é a linha tênue que as pessoas se confundem. Mas sim, a graça de, quando Deus abençoa, não tem pra ninguém. Sim. Só que, cara, você precisa entender que ele, no dia ruim, no dia bom, ele é o mesmo. É. E aí, você vai pôr na conta dele no dia ruim? Verdade, verdade. Cara, e depois disso, né, daí eu criei a Flyme. No começo, eu criei ela com, cara, foi em maio, já acho que faz 2 anos, vai fazer 2 anos. Logo quando você saiu, você criou a empresa? Não, como é que foi? Não, eu fiquei uns 3... Não foi logo que eu saí ainda. Eu saí e ainda fiquei acho que uns 5 ou 6 meses sem criar. Uhum. Mas até eu sair, eu já dava consultoria há 2 ou 3 anos. Cara, isso que é legal. Às vezes o pessoal, assim, não tem muito recurso. Cara, você tem grana, começa pesado, faz tudo. Agora, se você não tem, cara, começa pequeno. Faz o que tiver a seu alcance, cara. Não é? E eu falo, as pessoas às vezes, é o que eu falo de arrumar desculpa. Eu achava que as coisas não vinham pra mim porque não tinha jeito de melhorar. Só que eu chegava em casa e o que eu fazia? Cara, eu sentava no sofá, entendeu?
Quando, e aí não tinha jeito, não. e aí eu tava infeliz com o resultado da minha vida. Só que quando eu percebi que, o que eu posso fazer a respeito? Não, eu vou aprender mais que todo mundo. Pode falar que eu sei que até amanhã eu vou aprender. Vou varar a noite aqui, eu vou saber do assunto, eu vou saber resolver. Hoje, qualquer problema que você chegar pra mim, eu não vou falar que eu não sei. Eu vou falar que eu vou te trazer a resposta. Eu afirmo, eu posso não saber, mas algum jeito nós vamos dar, você entendeu? Eu não vou parar por nenhum problema na minha vida, você entendeu? Só o que não tinha jeito de eu vencer era a morte e Jesus venceu por mim, então por que eu vou ter medo, cara? Você entendeu? É isso. Agora, isso parar de dar desculpa, brother. Muita gente escuta, assim como eu escutava e falava, é bullshitagem. O cara teve o Roman ou outras pessoas que olharam pra ele e deram oportunidade pra ele. Acreditaram, mas viu? Eu criei as minhas oportunidades. Criou. Vamos voltar aqui. Primeiro ligar os pontos. Primeiro que quando a gente se conheceu, você já tinha uma renda igual ao seu salário registrado. Sim. A gente não fez nada por isso. E segundo que a gente só se conheceu, né, e passou credibilidade por aquele cliente em comum que você começou de um outro cliente que não cobrou nada. A consultoria com a Bessani, a gente trocava ideia, mas a consultoria... Nunca falei de serviço com você na igreja. Não, nunca. E nem... quando eu era seu cliente, né, dentro da empresa... É porque eu nem ia lá. Não era você, era a equipe de implantação. E só que fazer um bom trabalho, cara, daí eu olhei e falei, cara, tudo aquilo que eu fiz quando eu achava que ninguém tava olhando, possibilitou que eu fosse o cara certo pra Bessani naquele momento. É isso. Então, você não chegou e falou, putz, vou ter que ensinar sobre empresa pro Felipe, vou ter que ensinar... Cara, eu falei, eu vou pegar as minhas oportunidades. Eu não sei nada de sistema, deixa eu engolir esse treco aqui. Eu aprendi, você entendeu? É isso aí. E isso, brother, todos esses novos caminhos, né? Para e pensa. Cara, você sentar com o contador que fazia a auditoria, você dá consultoria. E assim, ó, às vezes eu tô no cliente, né? A gente pega uns clientes estratégicos, hoje diminuiu muito, mas a gente pegava uns clientes estratégicos que não tinha lucro no contrato e tal, né? Hoje não, mas para e pensa, né? E às vezes eu vejo clientes nossos começando com dificuldade ou querem prestar serviço. E assim, o cara fala, pô, eu não tenho oportunidade. Eu falei, sim, mas deixa eu falar pra você, assim, se você tem algum case de sucesso que você foi lá e impactou. Ah, não, porque ninguém dá oportunidade, mas assim... Você já ofereceu em fazer de graça? Porque a gente já trabalhou de graça. O primeiro cliente que minha irmã fez, né? Ela foi a anfitriã do episódio passado. O primeiro cliente que ela atendeu, a gente vendeu um sistema de graça. Ou vendeu, né? Colocou um sistema de graça para... Era um antigo, tipo apoio jovem, assim, que era uma casa de recuperação. Fez o sistema de cadastrar o viciado, que visto que ele tinha, a anamnésia, fez uma ficha. O primeiro sistema que ela fez foi para essa casa. E assim, cara, aprendeu muito com esse cliente e fez de graça. Aí você fala com um cara, você já construiu isso aqui? Ah, mas ninguém me dá uma oportunidade. Mas você deu a oportunidade pro cara ser um case de sucesso se você não tem? É isso. Não é? É isso. E, cara, mindset, cara, tem sempre que evoluir. Entende? Então, você tem sempre que ter autoconhecimento. Essa dica eu dou para as pessoas. Se você quer melhorar a sua mentalidade para ter resultado, você só tem resultado se você tem a mentalidade certa. É isso. Se você sabe quem você é, você sabe seus pontos fortes, você trabalha a favor deles, usa o vento a seu favor, mas você tem que ter autoconhecimento. Senão você vai desenvolver crenças limitantes, entende? Então não é você sair do ponto A para o ponto B, é você criar uma mentalidade que vai te manter em movimento constante. É isso. Cara, olha que negócio doido. Tudo isso a gente foi caminhando. Putz, hoje minha empresa faz as implantações da Bessani, tô contratando gente, da Bessani cada vez vende mais, eu vendo consultoria cada vez mais. Um horizonte muito distante do que até eu sonhei quando eu comecei lá atrás.
Em pouco tempo, hein, bro? Porque a Pouco BCN tem 30 anos, né? A Flyme nós estamos falando de 2 anos, vai? 2 anos. Aberta. E é o que eu falei pra você, com 3 anos eu vou passar pra fase adolescente da empresa. Cara, que legal. E com 5 anos eu vou estar na fase adulta. É isso. É a minha meta. E é isso que você falou, eu vou ter que dar um gancho, porque é muito legal. Você falou, cara, trabalhando o dia inteiro, muito. Às vezes o profissional chega, né, e fala assim, mãe, pô, eu não aguento mais, eu trabalho 12 horas por dia, tá, eu não sei o que, correria o dia inteiro. Eu pergunto assim, quantos anos tem a sua empresa? Tem 2 anos. Legal, você tá no caminho certo. É isso mesmo. Cara, os caras querem começar já pegando atalho, brother. Eu quero começar a trabalhar 6 horas por dia, equipe rodando, autogerência. Cara, não é assim. É isso que você tá falando. Mas você tem que colocar o deadline. Cara, eu vou fazer isso nos primeiros 2, 3 anos da empresa. Depois já vou colocar alguém para me auxiliar para eu trabalhar as 8 horas por dia. Depois disso, eu já vou colocar alguém para a empresa não depender de nenhuma operação minha. Isso é o crescimento. Sai da infância, vai para adolescente e vai para adulto. Mas as pessoas querem começar o quê? O sonho de empreendedor, né? A liberdade em todos os sentidos. Cara, a empresa da ABCN tem 30 anos e depende da gente ainda. Não, precisa vir de alguma maneira no negócio. Né? E para pensar. A gente tá sentado nessa mesa aqui, cara. Quando a gente fizer, acho que o episódio de 1 ano aqui, nós vamos falar de como tudo começou, talvez mais a fundo. Mas você virou pra mim e falou assim, cara, queria gravar um podcast. O que eu falei pra você? Bora, vamos começar amanhã? Amanhã eu tenho espaço na agenda. Aquele mindset que aceita desafio na hora. Vamos amanhã cedo? Vamos. O que eu comecei a pensar? Como é que é a captação de áudio? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Cara... Nossa, daí o que eu pensava? Cara, nosso áudio não tá bom, nosso vídeo não tá bom. O que eu lembrei? Falei, velho, uma vez lá atrás, na banda da igreja, eu ensaiava no Music Hall. Velho, tem um estúdiozinho, tal. Lá já é bala, velho. É bala. Vou trocar uma ideia com o homem. Vou trocar uma ideia com o Aron. Cheguei, cara, quanto tempo que eu não falava com o Aron? E eu sei que eu cheguei na escola falando, cara, preciso falar com o Aron. Eu acho que o Aron pensou, o que esse louco quer comigo? Na recepção, eu falei, Aron, eu tô fazendo um podcast, bababá. Ele, peraí, chega aí. Trouxe a gente nessa sala aqui, cara. Olha o que eu faço aqui. O olhinho brilhou, cara, mas alguma Eu lembro você ligando pra mim depois da visita. Pelo amor de Deus, você tem que vir aqui. Não, você não viu, cara. É tudo que a gente precisa, é outro nível. Nós vamos explodir, nós vamos estourar. É isso mesmo, cara. Não, mas qual que é a questão? Se eu não acreditasse que a gente ia dar certo no projeto, cara, você entendeu? Então eu me comporto porque vai dar certo. Então eu me posiciono desse jeito. Meu comportamento vem desse mindset. Cara, e é esse mindset que conectou a gente. Porque isso que você fala, assim, de um projeto, a gente sente isso em toda a implantação que você faz no cliente. Né? Comportamentos de, cara, vamos entrar e vamos fazer o cliente ter o resultado que ele espera. E essa determinação de bater na tecla, não, faz rodar, tal, até nesse cliente que a gente conheceu, né? Cara, demorou para ele usar. Mas eu lembro que você tava lá batendo na tecla, assim como a gente, para fazer usar. Porque não é só grana. Você via que o cara tava pagando, não usava como deveria. A gente também incomodado, a gente trocava ideia. E esse incômodo é um pouco do empreendedor. Se o empreendedor deveria ser, se ele foca só na grana, né, vai chegar um dia que ele não vai ter motivação para entrar, que a grana não vai ser suficiente. Exato. Você tem que focar em impactar, né, cara? O que você faz? Como que você impacta outras vidas? Que esse é o lance, né, brother? Cara. E o que a gente faz é isso, né, brother? Mudar, a transformação de vida, para mim, veio quando a empresa que eu trabalhava passou por uma mudança positiva. Então, verdade. isso mudou a minha vida. E aí você ficou Então hoje, engajado. Eu sei que quando eu chego numa empresa e tá todo mundo desanimado, eu quero ser esse cara que vai fazer uma mudança positiva. Porque eu sei como eu chegava em casa. Diferente, com um brilho no olho. Reflete até no relacionamento, né? Quando eu implanto um sistema, é o que eu falei pra você, cara, sabe que faz sentido eu estar junto com a Bessani hoje? Não é dinheiro. É porque tem propósito com aquilo que eu faço. Por que chama Flyme Consultoria? Fly é voar. Me é eu. Então, me faça voar, entre aspas. Uau. Né? Fly-me. Então, tipo assim, Fly-me, me faz voar. Você entendeu? É isso que eu quero fazer. Então, eu falei, cara... Com as empresas, com as pessoas, com tudo. A minha visão de mundo, de negócio, de missão como pessoa, tá alinhado com o da Bessani. Então, é aquilo que eu falo. Você me falou do planejamento da Bessani para os próximos 5 anos lá que o conselho decidiu. Falei, cara, nós vamos estar juntos, porque faz sentido eu continuar com vocês o tempo que tiver.
Que legal. Enquanto essa for a visão, a gente vai estar sempre junto, cara. E assim, né, falando, né, esse projeto podcast, eu tinha conversado com uma outra pessoa. E isso que é, às vezes, assim, isso que é legal, né? Ora você ajuda e ora você é ajudado. Que nem eu falei, às vezes você vai ter a oportunidade de ajudar a pessoa que te ajudou, às vezes não. Mas o importante é você estar nesse movimento de generosidade, ajudar tal. Né? E de alguma maneira tal. Aí quando eu falei desse projeto, pô, eu já tinha falado com outra pessoa. Mas sabe aquela coisa, tal? O cara não tinha essa gana. E aí eu falei com você e eu posso falar, esse projeto só saiu por causa de você. Sim. E só tá onde tá por causa de você e tal. Por quê? Porque eu não ia articular com o Aron, não ia... Cara, e foi muito legal. Foi assim, ó, nós conversamos num dia, no outro, pum, já gravamos a primeira MVP. E é legal que eu apresentei para um outro amigo, ele falou, pô, que legal, ele participou 1 ou 2 episódios com a gente, já fiz o dele. Por quê? Porque isso contagia, cara, faz as outras pessoas voarem, né? E a gente chegou na Prodígimos, cara, pô, já rolava 2 podcasts. A gente chegou na Prodígimos, eu já tava falando com o Aron, falei, cara, ó, chegou o Muscle podcast e outro, cara, já tem mais outro. Então eu falei assim, cara, a gente, querendo ou não, criou um ambiente. É isso. Entendeu? A gente criou um ambiente. Cara, você tocou na sua As pessoas chegam na nossa mesa e elas ganham espaço, você entendeu? Elas ganham oportunidades. O Cláudio participou. Hypou, né? Fala, ganhou cara, cliente. Ganhei cliente, bababá. Cara, o Cláudio tá voando. E é porque ele é competente. Ganhou cliente aí, né? A Prodígimo ganhou cliente, cara. E a gente não olha pra isso com orgulho ou soberba. É com realização, realização, Você fala, pô, é isso. É isso, Você sabe que isso que você tocou no assunto, puta, eu tava falando com o Johnson, cara. Eu trocando uma ideia com o Johnson, não sei o que. Ô, Johnson, tá no time, tamo no time. Sim. O Johnson falou, cara... Coisa de anfitrião, né? Ficar olhando o tempo. Eu também, olha. Ô, Johnson, ele falou assim, nós estamos com uma possibilidade, tal, abrir uma filial e tal. Aí ele falou, mas eu queria ir lá pra Alphaville, porque nós fomos lá, você lembra? Nós fomos pra Alphaville. E nós se conectamos com os caras de lá, né? Os caras do marketing digital e tal. Inclusive, nós fomos na casa de um dos caras lá. E o que acontece? Quantas madrugadas viajando pra São Paulo, hein, brother? Não, nem me fala. Cara, quando nós fomos pra lá, nesse que a gente foi na casa de um dos influencers de lá, eu falei assim, Bessa, meu pai, né? Eu falei, cara, nós vamos lá pra se conectar e sentar na mesa dos caras. Vai virar brother, assim, de todo final de semana sentar junto. Falando, cara, a hora que eu pisei na casa, eu não falei com ninguém, Felipe, juro. Pisei na casa, senti um negócio assim, isso que você falou, por isso conectou. Cara, você não tem que sentar na mesa dele. Vocês vão criar a sua mesa. Vocês têm que pactar aonde vocês vivem. É isso. Sabe ou não? Porque o negócio não tá lá. Tá em você. É isso, cara. E aonde você tiver, eu falei, cara... Isso é um pensamento de vitória, cara. Não é? É. E aí quando você fala de, pô, nós impactamos o produto, cloud, não sei o que, você fala, uau, nós estamos que mesmo que não tenha uma mesa definida ainda, nós estamos impactando. Tamo. Né? Tamo. Cara, isso é muito legal, brother. Show de bola. E é top, cara, porque o futuro é esse, cara. O futuro é esse, gerar mudança. Nós vamos realizar muito ainda juntos, né, Bruno? Vamos, tamo junto, irmão. É isso aí. Vamos encerrar assim com chave de ouro? Ou não? Vamos encerrar. Então, por cima. Então, assume seu papel de anfitrião e faz o encerramento aí. Cara, é isso, ó. Se você ficou até o final desse episódio, pra eu saber, eu quero te pedir pra você escrever aqui nos comentários #motivação. Porque é disso que a gente falou. Você se motivar e pensar em coisas positivas. Vou te pedir pra se inscrever no canal. Galera, a gente passou de 200 inscritos, cara. Eu penso num auditório com 200 pessoas e eu fico muito feliz por cada um que deixou o like aqui. A gente tem cada vez mais para agregar para vocês. Tem muitos projetos, muita coisa vai acontecer ano que vem. Encontros presenciais da Bessane. Cara, vai rolar muita coisa. E você precisa ativar o sininho para estar ciente de tudo isso que vai acontecer, ó. Deixa o like. Eu vou estar sempre aqui, então não vou deixar a meta de like, mas eu ia ficar muito feliz se você que está assistindo aí... pelo menos uns 100 likes, brother. É isso aí, pelo menos uns 100 likes. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu venho aqui ficar apresentando, agora dá uma moral pro apresentador. É isso, forte abraço. Muito obrigado, galera. Tchau. Chique 10.